Você já parou para pensar por que Gideão ele demonstrou aquela fraqueza, aquela síndrome da pequenez, uma síndrome de humilhação? Pois quando o anjo aparece para ele, você conhece a história sobre os midianitas que tomavam as colheitas, os rebanhos, tudo que eles produziam, e por esta razão ele vai malhar o trigo no lagar, e é quando o anjo aparece e ele faz a seguinte proposta: o Senhor é contigo, homem valoroso ou valente, o Senhor te escolheu para livrar Israel da mão dos midianitas. Então ele faz a seguinte pergunta: se Deus é conosco, por que nos sobreveio este mal? Então o anjo diz que ele foi escolhido por Deus para ter essa missão. Mas aí ele vai contrapor e vai dizer que a tribo dele é a menor, a casa dele é a menor na tribo e ele é o menor na casa de seu pai. Eis aqui a síndrome que estava sobre Gideão. Mas isso tem um porquê. Gideão, ele é da tribo de Manassés. Manassés é um dos filhos de José. Isso está no Gênesis 48. A partir do versículo 11, diz que quando Jacó desce para o Egito e adoece, o José vai até ele para que ele abençoe os seus filhos. Manassés, que é o primogênito, e Efraim, que é o menor. E quando ele dirige os dois filhos para que José, ou melhor, Jacó, os abençoe, colocando a mão direita sobre a cabeça de Manassés, que é o mais velho, e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, que é o mais novo, propositadamente, o Jacó, ele inverte as mãos e coloca a direita na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés, que é a tribo de Gideão. E com certeza isso se tornou algo notório, conhecido, falado e comentado entre os demais filhos de Israel, entre as tribos de Israel, que Jacó, ao invés de ter colocado a mão direita, colocou a mão esquerda sobre Manassés. E por esta razão, ele foi atingido por uma bênção menor, por uma bênção inferior. Por isso que o Gideão ele vai ter essa síndrome, a síndrome de que sobre a vida dele recaiu uma bênção menor, que ele foi rejeitado ou foi desprezado e sobre ele não teria essa probabilidade de uma grande bênção. Só que esta é uma visão humana. O ser humano vai trabalhar dentro desta visão humana, física e material e se esquece que Deus está acima de tudo isso. Por isso que quando nasce o Esaú e o Jacó, o Esaú ele vai ter o direito à primogenitura, pois ele é o primeiro a nascer mesmo sendo gêmeo com Jacó. Só que quando Rebeca vai conversar com Deus e Deus explica para ela que ela está grávida de gêmeos, Deus vai dizer que o maior vai servir ao menor. E lá na frente, se eu não me engano, Paulo escrevendo aos Romanos, ele explica aquilo que o próprio Deus declara: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus acabou escolhendo o menor, ou seja, às vezes o homem rejeita o menor, rejeita o pequeno, pois na sua visão não há preparo, não há capacidade, não há condições, não há possibilidades. É aí aonde entra o grande agir de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas, as que não são, as pequenas, as frágeis, as humildes, exatamente para nela revelar o seu poder. É como está escrito em 2 Coríntios 4:7.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então era isso que atingia a vida de Gideão, por ele ter essa impressão de que a mão do homem, sendo posta sobre os pais dele, no caso, o pai da tribo Manassés, traria sobre ele uma diminuição, uma pequenez, uma humilhação e um fracasso. Mas lembre-se que conta é a mão de Deus e ela com certeza será posta sobre a tua vida. E mesmo que alguém tenha posto para amaldiçoar, Deus colocará a sua mão para te abençoar e te dar vitória. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo em nome do Senhor.